Os destaques desta quinta-feira. Deputados voltam ao trabalho nesta quinta para ouvir mensagem de amazonino que deve dizer como recebeu o comando do estado e anunciar importantes iniciativas de seu governo nas áreas da saúde e educação, além da transparência e auditoria constante nas contas públicas. Ministério Público de Contas recomenda que prefeitura do interior do Amazonas se abstenham de gastar com festa de carnaval. Amazonas é o estado do norte que mais registrou casos de zika. Imunização contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação no estado. Mais de 1 milhão de preservativos serão distribuídos pela Suzano Carnaval. Consumidor paga 6,14 bilhões de bandeira tarifária em 2017, mas fica devendo 4,4 bilhões. TRF4 nega pedido de Lula e mantém Moro na condução de processos sobre sítio de Atibaia. Pesquisa Datafolha diz que 53% da população quer Lula na cadeia. PGR analisa a suposta participação de Temer em esquema na Caixa. Ministro da Defesa diz que o sistema de segurança no país está falido, com facções criminosas aterrorizando a população. Condenado à prisão perpétua, tem acusação retirada e é libertado após 38 anos nos Estados Unidos. Bomba de 450 quilos da Segunda Guerra Mundial é desativada em Hong Kong. Bandidos armados invadem ônibus em Cacau-Pirira, ameaçam passageiros, agridem idosos e fogem após arrastão. Operação Alegoria Proibida prende traficantes de drogas em Parintins. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com alguma nebulosidade, 25 graus de temperatura e 80% de umidade no ar. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 19 milímetros e parte dessa precipitação já caiu durante a madrugada. Os ventos estão calmos com 5 km hora de velocidade. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro, segundo mês do ano. 32º dia de 2018 e faltam 333 para terminá-lo. Dia de Santa Veridiana. Também é o dia do publicitário. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 56 centímetros. No mesmo dia do ano passado, seu nível era de 23 metros e 95 centímetros. O céu está parcialmente nublado na área do aeroporto Eduardo Gomes, que opera sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1887, o Coroçado Vasco da Gama é incorporado à Marinha Portuguesa. 1890, executado pela primeira vez em público num sarau Lisboeta, a portuguesa que se tornaria no hino nacional português em 1911. Em 1918, a Rússia adotava o calendário gregoriano. 1956, JK expõe seus planos de meta 50 anos em 5 ao Ministério e cria Conselho de Desenvolvimento. 1958, era criada a República Árabe Unida pelo Egito e Síria. 1987, instalada a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, presidida pelo deputado federal Ulisses Guimarães. Em 2003, o ônibus espacial Columbia se desintegra sobre o estado do Texas, nos Estados Unidos, no retorno à Terra, matando todos os 7 astronautas. 5h52. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A superlua iluminou o céu de Manaus ontem à noite. Quem passeava na área da Ponta Negra se surpreendeu com o tamanho do satélite natural do planeta. No oeste dos Estados Unidos, regiões da Ásia e Oceania, pessoas puderam ver a superlua azul de sangue. O fenômeno aconteceu com a Lua em sua versão mais brilhante, no ponto mais perto da órbita ao redor da Terra, além de um eclipse total. No Brasil não foi possível ser visto o eclipse da superlua azul de sangue. Apenas uma lua ligeiramente maior foi vista no país. Alberto Peregrini esteve na Ponta Negra ontem à noite e assistiu à superlua. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo. Assim como eu, muitos amazonenses procuravam a superlua, né? E muitos admiravam, outros diziam não estou vendo nada demais, e por aí foi, Paulo. Pois é, e muitos pensavam que também seria a noite do lobisomem, à meia-noite, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, muitos, né? Aquela coisa do lobisomem, outros ficavam com medo de vampiro. Eu me lembro que no interior, vovó, quando fazia uma lua dessa, fazia um negócio de bater nas panelas quando dava 6 horas da tarde, que era para poder acordar a lua. Peregrini, o bairro da Compensa ainda está às escuras?
Ainda, Paulo, ainda as escuras, nós ainda não sabemos o porquê, mas a partir, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a partir da Caco Caminha até o final da Avenida Brasil, nós tivemos a oportunidade de fazer esse trajeto, Paulo, até das proximidades da rua que dá acesso à ponte, até a chegada do Olímpico Clube, totalmente no escuro, a zona oeste da cidade. Peregrino, o transporte coletivo da cidade começa a ir para as ruas, os ônibus, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Paulo, tudo tranquilo, saída dos coletivos dá-se de maneira tranquila até o presente momento. Nós não temos aí nenhum tipo de movimentação atípica nesse garagem, está tudo tranquilo e assim esperamos que continue, né, Paulo? O pessoal do Instituto Médico Legal, felizmente, sem muito trabalho, a não ser os exames de praxe, não é, Peregrino? Então, Paulo, tudo tranquilo, tudo na mais absoluta tranquilidade no Instituto Médico Legal durante a noite e madrugada. E o tempo como está aí na área onde você se encontra, Alberto Peregrini? Com pista molhada, Paulo Guerra, e nublado ainda, né? Nós tivemos aí uma chuva rápida na noite e madrugada em boa parte da zona norte da cidade, onde estamos ainda nesse momento. Já viemos antes, porém, da zona oeste da cidade até a chegada do Instituto Médico Legal, está tudo tranquilo. Pista como molhada, como já disse Paulo, e tem sim ameaça de chuva para qualquer momento aqui nessa área. Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, em deslocamento para os pronto-socorros da cidade, daqui a pouquinho todo um panorama dentro do noticiário policial do Jornal da Manhã. 5:55 em Manaus. Mais de 1 milhão de preservativos serão distribuídos no carnaval. Geraldo Campelo vai trazer os detalhes. Durante o período carnavalesco, a Secretaria de Estado de Saúde vai distribuir mais de 1 milhão de preservativos e 59 mil conteúdos de gel lubrificantes nos eventos e bandas de Manaus e dos municípios do interior. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. A ação faz parte da estratégia montada pela Suzam para o carnaval, que inclui ainda o reforço das unidades de urgência e emergência. A campanha de prevenção é uma ação importante na campanha, porque em março, após o carnaval, é quando normalmente aumentam as notificações de DSTs. Neste sábado, a ação de distribuição do material começa pelas bandas da Bica e da Difusora. A coordenadora estadual de DST-AIDS, Dessana Cheruan, explica como as ações devem ocorrer. E as ações do carnaval vão ser feitas de cada município, individualmente. A gente vai estar dando apoio, mandando preservativo, mas cada município tem a sua programação de carnaval. A iniciativa é uma forma de alertar a população para os cuidados que precisam ir além das grandes festas de carnaval. O sábado de carnaval terá ainda ações no sambódromo durante o desfile das escolas de samba. Eu sou Geraldo Campelo para o Jornal da Manhã. 5:56 em Manaus. E ainda falando sobre carnaval, mais de 18 bandas e blocos serão realizadas neste final de semana. Itamar Jardina, conta pra gente o que vai acontecer neste final de semana com as bandas e blocos na cidade. De sexta a domingo, 18 bandas e blocos de rua acontecem em diferentes bairros de Manaus. Entre elas, as tradicionais bandas como da Difusora, a Bica, Baixa da Égua, Boulevard e as irreverentes Gaiola das Loucas e Brochas. Os eventos recebem o apoio da Prefeitura de Manaus e são gratuitos. A programação inicia na sexta-feira no bairro Educandos, na Zona Sul. Lá acontece a banda do Coronel a partir das 4:30 da tarde. Na Vila da Prata, Zona Oeste, ocorre a banda da Baby a partir das 18 horas. No sábado, a principal das bandas é a da Difusora na Avenida Eduardo Ribeiro. Uma das organizadoras, Eliade Menezes, afirma que está quase tudo pronto para a folia. Nossa banda já está quase tudo organizado, né? Faltando alguns detalhes, mas isso é coisa rápida. Começa às 16 horas, impreterivelmente, com transmissão ao vivo pela Difusora, como todos os anos, e vai até às 23 horas. Esse novo horário, né? Uma determinação da Secretaria de Segurança, e nós vamos nos adequar a esse novo horário, né? A programação das bandas e blocos de rua vai até março. São mais de 100 que foram contempladas com o edital da Manauscut e receberam apoio logístico e de estrutura para a realização. Então, no sábado, é dia de banda da Difusora 2018. Eliade Menezes volta e faz o convite. Estamos aqui convidando agora o Folião para vir fazer parte dessa festa da Difusora, 23 anos da banda Difusora, resgatando o carnaval de rua da principal avenida do centro histórico da cidade, que é a Avenida Eduardo Ribeiro. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã.
5h58 em Manaus. Vai começar a funcionar a partir da meia-noite de hoje o Disque Pilec. O serviço é uma das ações que estão sendo realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, em parceria com a Associação dos Condutores de Ambulância do Estado, com o objetivo de reduzir os índices de acidentes provocados pela combinação álcool e direção no período do carnaval. O telefone do Disque Pilec é o 991469863 e também funciona como WhatsApp. Vamos repetir: 991469863. O sistema vai resgatar quem não estiver em condições de dirigir para casa e vai funcionar até o dia 15 deste mês de fevereiro. Aposentados e pensionistas são convocados para a atualização da Manaus Previdência. Larissa Balheiro tem os detalhes. Os segurados da Manaus Previdência, aposentados e pensionistas que aniversariam em fevereiro, devem apresentar a partir desta quinta-feira a sede da autarquia para realizar um recadastramento anual. O setor de atendimento lembra que o mês tem menos dias úteis para o procedimento em decorrência do carnaval. O órgão funciona na Avenida Constantino Nério de segunda a sexta, de 7 às 2 da tarde. Para fevereiro são esperados 386 aposentados e 105 pensionistas, totalizando 491 segurados. Podem ainda se regularizar junto à Previdência os aniversariantes do mês de janeiro e os retardatários ainda do ano passado. A gerente e diretora interina da área previdenciária, Ana Silvia Domingues, ressalta a importância do comparecimento. O alerta que fazemos é que se você faz aniversário no mês de fevereiro, compareça o mais cedo possível. O atendimento é de 8 às 14 horas. Lembrando que no período do carnaval nós não vamos estar funcionando só na quinta e na sexta daquela semana. Para evitar a situação, o call center da Manaus Previdência está fazendo contato via telefone com os que ainda não compareceram à sede do órgão. Lembrando do compromisso, como volta a explicar a diretora Ana Silvia. Bom, quem não puder comparecer aqui por motivo de saúde, por motivo de dificuldade de locomoção, por estar hospitalizado, qualquer que seja essa dificuldade, a gente tem as visitas que são feitas pelas nossas assistentes sociais. Então, você deve ligar para cá, para o call center, pelo 31868000 e agendar uma visita e nós vamos até você para fazer o recadastramento e assegurar o pagamento do benefício. O recadastramento é simples e rápido. O segurado deve apresentar os originais do RG, CPF, comprovante de residência atual e, em caso de dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento, menores de 18 anos, não é necessário trazer cópias dos documentos. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Maqueiros e pessoas responsáveis pela limpeza do hospital e pronto-socorro João Lúcio fizeram um protesto e paralisaram as atividades na manhã de ontem. Eles dizem que estão há 5 meses sem receber salário. A empresa responsável informou que normalizaria os pagamentos na segunda-feira, o que não aconteceu. No Adriano Jorge também houve paralisação. Os terceirizados da cooperativa Nuces também estão sem receber e, com isso, parte das atividades do hospital foram prejudicadas no dia de ontem. Amazonino recebe comitiva de Iranduba e garante recursos para revitalizar a malha viária daquele município. Quem tem os detalhes é J. Rai. O governador Amazonino Mendes recebeu na manhã de ontem, na sede de governo em Manaus, o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, acompanhado de 5 secretários municipais e 11 vereadores. Antes da audiência com o grupo, Amazonino se reuniu reservadamente com o prefeito, que, entre outras coisas, pediu ao governador a destinação de uma ambulância para atender ao Hospital Hilda Freire. Durante a reunião, Amazonino Mendes anunciou que atenderá a demanda. Mas a pauta principal da audiência da comitiva de Iranduba com o governador do estado foi a revitalização da malha viária. As ruas da cidade, a rodovia Carlos Braga e o distrito de Cacau Pireira estão em péssimas condições de trafegabilidade. Amazonino Mendes determinou ao secretário de Infraestrutura do estado, Oswaldo Saide, a tomada das providências que o caso requer. O prefeito Francisco Gomes saiu otimista da reunião. Graças a Deus a reunião que tinha com o governador foi muito boa, foi muito produtiva. Novo governador, novas ideias. Nós temos trabalhado bastante. Se Deus quiser o verão chegar, nós vamos entrar com força em Cacau Pireira e em todo o Iranduba.
O vereador Edson Nicásio, um dos 11 parlamentares que participaram da reunião com Amazonino Mendes, também considerou produtivo o encontro. Nós viemos aqui pedir ao governador que olhe com carinho pelo nosso município e tivemos resposta positiva. Já foi liberado uma quantia em dinheiro que vai ser repassada ao município e o prefeito ficou doido poder fazer essa recuperação, principalmente da estrada de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h07 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O vampirão do Hemorram pousa em Manacapuru numa ação conjunta com a Secretaria do Município. Aliás, a Secretaria de Saúde do município realiza a captação de sangue e cadastro para doadores de medula óssea. O atendimento se deu por todo o dia de ontem, quarta-feira, liderada pela unidade móvel do Hemorram, o famoso vampirão. O famoso vampirão que chegou em Manacapuru para mais uma ação do órgão no interior do estado. Segundo a coordenadora de ação, Socorro Sampaio, que é chefe do Departamento de Atendimento a Pacientes do órgão, o Hemorram fez coleta de sangue e cadastrou pessoas para doação de medula óssea. Ao todo, a equipe do Hemorram coletou 16 bolsas de sangue e cadastrou 16 pessoas para doação de medula óssea. A universitária Elisa Maria foi uma das primeiras voluntárias a chegar e disse ter um bom motivo para a doação. É muito importante ajudar e nós nunca sabemos quando vamos precisar, justificou. Voluntários para doação de medula óssea também foram cadastrados. A doméstica Estelita Souza resolveu dar uma passadinha pelo local e virou doadora. Eu não sabia como era e nem para que servia, mas a enfermeira me explicou e eu resolvi doar. Assim a gente está ajudando alguém, comentou. A próxima ação do Hemorram no interior do estado será no município de Humaitá, com data ainda não definida. Podem ser doadores, adolescentes a partir dos 16 anos, com autorização dos pais, e maiores até 59 anos de idade, portando documento público com foto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h08 em Manaus. As provas do concurso para o preenchimento de 60 vagas do quadro de servidores da Defensoria Pública do Estado serão aplicadas no próximo domingo, com 46.159 inscritos para este certame. Este é o primeiro concurso para servidores do quadro suplementar realizado pela instituição e ocorrerá simultaneamente em Manaus e nos 5 municípios do interior, onde a DPAM terá unidades polo. Os candidatos estão distribuídos em 20 locais de provas, sendo 6 aqui em Manaus e 14 no interior. Estão sendo oferecidas vagas em cargos de nível médio e superior na capital e no interior, com salários que variam de R$3.400 a R$6.000. Contratada pela DPE, a Fundação Carlos Chagas é responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas, pela definição dos locais de prova, análise de recursos e divulgação do resultado desse concurso. Mas para garantir a total lisura e ordenamento do processo de seleção, a Defensoria Pública contará com uma equipe de defensores públicos encarregada de acompanhar o concurso em Manaus e nos municípios do interior. Em Manaus, onde há 42.648 inscritos, as provas serão aplicadas no Colégio La Salle, Universidade Newton Lins, Faculdade Marta Falcão, Centro Universitário Luterano de Manaus, UBRA, Centro Universitário do Norte, Uninorte, e Faculdade Metropolitana de Manaus, AFAMetro. O Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, está convocando os candidatos aprovados para as vagas disponíveis pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2018, a efetivarem suas matrículas nos campi Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial e Manaus Zona Leste. O período de matrículas será de 5 a 7 de fevereiro. Os documentos exigidos para a matrícula podem ser acessados no termo de adesão disponibilizado no site do IFAM, no banner do processo seletivo ou pelo link www.ifam.edu.br/processo-seletivo-2018-1. Há 12 anos, sem realizar concurso para a Procuradoria-Geral do município, foi lançado o edital para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de procurador. As inscrições começam no dia 9 deste mês e a aplicação da prova a prova escrita está prevista para o dia 20 do mês de maio.
O Amazonas é o único estado da região norte que registrou abortos espontâneos e natimortos, bebê que não se encontra com vida quando sai do corpo materno, relacionados à infecção pelo vírus da Zika. Entre novembro de 2015 e dezembro de 2017, o Amazonas registrou 2 mortes e 61 casos confirmados de alteração no crescimento e desenvolvimento de crianças provocados pelo vírus. Os números são do Boletim Epidemiológico número 3/2018 do Ministério da Saúde, divulgado ontem. De acordo com o documento, o Amazonas é o estado do norte que mais registrou pacientes infectados pelo Zika. Durante o período, 121 pacientes com suspeita foram monitorados. Além dos 61 casos confirmados, 50,4% das suspeitas, 34 foram descartados, 3 foram apontados como inconclusivos, 9 foram inativados e 14 permanecem sob investigação. O Amazonas também é o estado do norte em que mais recém-nascidos e bebês foram confirmados com infecção pelo Zika. Ao todo, 28 casos do tipo foram confirmados e 26 deles estão vivos. Manaus e 61 municípios do interior integram a lista das cidades com recomendação para a vacinação contra a febre amarela divulgada pelo Ministério da Saúde. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, explica que a recomendação não é novidade e nem é motivo para preocupação. O Ministério da Saúde disse ele sempre inseriu a imunização contra a febre amarela no calendário vacinal do Amazonas, uma vez que o estado é considerado área endêmica para a doença por conta da circulação do vírus silvestre em locais de floresta. No Amazonas, há ocorrência esporádica de casos da doença em pessoas não vacinadas que entram em área de floresta onde o vírus circula. Por isso, a vacina de febre amarela faz parte do calendário de imunização da população e é disponibilizada durante todo o ano gratuitamente em todos os postos de saúde do interior e da capital. 6:13. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, unidade vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, realiza nesta sexta-feira uma atividade voltada à prevenção dos principais tipos de câncer registrados na região. A ação é alusiva ao Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, e acontece no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, a partir das 9 horas. A expectativa é que na ocasião cerca de 3.000 pessoas sejam envolvidas na programação. Aproveitamos a data para lembrar que a prevenção deve ser priorizada durante o ano inteiro, com o objetivo de promover o diagnóstico precoce de doenças crônicas como câncer e reduzir a mortalidade, explicou a diretora-presidente da Fundação SECOM, engenheira biomédica Ana Paula Lemes. O Ministério Público de Contas do Amazonas emitiu recomendações à Prefeitura do interior do estado para que os executivos municipais se abstenham de utilizar recursos públicos com as festividades carnavalescas em 2018. A recomendação foi divulgada nesta quarta-feira. Até ontem foram encaminhadas recomendações às prefeituras de Presidente Figueiredo, Itapiranga, Itacoatiara, Maués, Nova Olinda do Norte, Urucurituba, Silves, Apuí, Altazes, Borba, Careiro e Humaitá. Nas recomendações, o Ministério de Contas aponta que é de conhecimento público que os municípios do Amazonas passam por dificuldades financeiras com eventual atraso no pagamento de servidores e fornecedores. A medida visa, entre outros, preservar o interesse público e os serviços essenciais de saúde, educação e saneamento, informou. 6:14. O relatório da Polícia Federal, que pede o indiciamento de presos na Operação Maus Caminhos, revelou outros capítulos do desvio de dinheiro público do Amazonas. Segundo as investigações, em setembro de 2015, o então secretário de Fazenda do Estado, Afonso Lobo, se hospedou por 3 dias em um hotel de luxo em Brasília com a deputada estadual Alessandra Campelo. A hospedagem, segundo a Polícia Federal, foi paga com dinheiro de corrupção. A reserva do hotel foi feita pelo empresário Mohamed Mustafa, apontado como chefe de um esquema de corrupção que desviou mais de 110 milhões de reais dos cofres públicos. A deputada estadual Alessandra Campelo disse em nota que a tentativa de ligar a imagem dela aos desvios de recursos públicos apurados na Maus Caminhos é absurda e irresponsável. Ela afirma que tem sido a principal opositora dos desmandos da saúde pública do estado desde o começo de seu mandato em 2015 e cita o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da operação na Assembleia Legislativa do Estado. O ex-secretário de Administração do Amazonas, Evandro Melo, teve a prisão preventiva convertida para domiciliar pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Melo é um dos investigados na Operação Custo Político. Ele deixou o centro de detenção provisória masculino na BR-174 por volta das 16:30 de ontem.
Ao discursar hoje na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, o governador Amazonino Mendes deve dizer que recebeu o comando do Estado pior do que imaginava durante a campanha eleitoral. Também detalhará os problemas que encontrou e as soluções implementadas até aqui. O governador ainda vai afirmar que sua principal motivação para deixar as contas públicas em dia e oferecer serviços de qualidade à população é o amor à causa pública. A leitura da mensagem anual do governador para o ano de 2018 está marcada para iniciar às 9 horas no plenário da Assembleia Legislativa. Durante a sessão, Amazonino Mendes também falará de transparência e auditoria constante das contas públicas. Ele ainda vai afirmar que precisa do apoio do Legislativo. Amazonino também deve anunciar boas notícias para os servidores da saúde. O governo vai cumprir com a data base do reajuste dos salários em maio, que não viu ocorrendo desde 2014. O secretário de Saúde, Francisco Deodato, vai reativar a mesa de negociação da Suzam para conduzir o assunto em sintonia com a representação dos trabalhadores. Outra boa nova que será dada por Amazonina é que o Estado vai pagar ticket de alimentação para os servidores da saúde que atuam em regime de 8 horas diárias e que não contam com refeitório no local de trabalho. O benefício será retroativo a janeiro de 2018. A contratação imediata de 428 aprovados no concurso público de 2014 faz parte desses anúncios. O governador ainda fará menção a um bloqueio de verbas federais direcionadas à SEDUC, além de dívidas de 21,4 milhões de reais em contratos para merenda escolar sem contrato formal. A nova gestão destinou 26,8 milhões para execução de obras via FNDE e desbloqueou 25,7 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Polícia. 6 bandidos até agora não identificados invadiram ônibus da empresa Transcalina, que faz linha entre Manaus e Iranduba, por volta das 21 horas de ontem. Segundo testemunhas, os criminosos anunciaram o assalto quando o coletivo fazia o retorno no distrito de Cacau Pireira. Armados, os bandidos renderam os passageiros e a todo instante ameaçavam atirar. O bando roubou celulares, bolsas e objetos de valor, incluindo a aliança da cobradora do ônibus. Um idoso que estava na parte de trás do coletivo foi brutalmente agredido antes de os bandidos fugirem tranquilamente sem serem identificados. O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil em Iranduba e já está sendo investigado pela equipe comandada pelo delegado Fábio Wali. Secretaria de Segurança Pública realiza a Operação Alegoria Proibida em Parintins. Mais de 40 policiais desembarcaram na cidade para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, ainda na madrugada de ontem. De acordo com o delegado-geral adjunto Antônio Chicre Neto, foram 11 alvos em 9 bairros e resultaram na prisão de 6 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas e a receptação de objetos roubados. Iniciamos a tropa às 3 horas da manhã em Manaus, né? Embarcamos no ATR para Parintins, chegando aqui às 5h30, organizamos os alvos, foram 11, total de 11 alvos. Desses 11 alvos, resultou 6 pessoas detidas. E Parintins é a 4ª cidade a receber a operação da Secretaria de Segurança focada nas bocas de fumo. Manacapuru, Carilho, Castanha e Itacoatiara já receberam a operação. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, disse que por ser um trabalho continuado, agentes da inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Civil, ficarão em Parintins por mais algum tempo. Esse trabalho é um trabalho continuado, isso aqui não vem hoje e vai embora amanhã. Agentes ficarão em Parintins, agentes do setor de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e qualquer hora a gente pode descer aqui de novo com o nosso ATR. As equipes policiais também fizeram revista na unidade prisional de Parintins, onde encontraram celulares, facas, estoques, cigarros e embalagens de drogas. Bosco Saraiva disse também que as transgressões das regras serão vigiadas com mais eficiência e que sejam tomadas providências dentro da lei, mas com dureza. A transgressão da regra nós vamos vigiar com mais eficiência, seguramente, vamos recomendar à SEAP que tome as providências, ao secretário Cleiton que tome as providências com dureza, dentro da regra legal, dentro do que manda a lei, porém com dureza, da forma que está sendo feito em Manaus. 6 horas e 24 minutos em Manaus. Briga, confusão, correria em posto de gasolina. Onde aconteceu, Peregrini? Castelo Branco com Parintins, Paulo. Nesse momento o porradão tá comendo, as pessoas ficam com aqueles paredões, né? Carros com aquelas malas com som bem alto na madrugada, bebendo ali, consumindo bebida alcoólica na conveniência dali daquela área, ali daquele posto de gasolina, e quando foi agora há pouco houve desentendimento, briga, garrafa voando pela rua, assustando quem passava pelo local.
É uma prática proibida, Peregrine, que precisa reprimenda por parte das autoridades. As lojas de conveniência continuam insistindo em vender bebidas alcoólicas em toda a cidade. Isso vem acontecendo, né, Paulo? A gente já sabe, todo posto de gasolina tem a plaquinha lá que pode comprar, mas não pode consumir no local, mas isso vem acontecendo muito ainda, principalmente em postos que tem estacionamento grande. A gente pode até dizer que na Avenida Grande Circular tem uns 2, que essa prática vem acontecendo com aquele paredão, né, Paulo, com o som naquele carro lá nas alturas, e no final é isso aí, muita briga, garrafada, etc. Esse pessoal que tem paredões com esses carros em volume alto, aí perturbando a população, o nome disso chama-se, Peregrine, sintomas de imbecilidade. Pois é, perturba, né, o ir e vir das pessoas. Você tem uma ideia, Paulo, tem igreja católica, igreja evangélica, que não consegue no domingo, né, praticar aí as missas, o culto, porque no meio da rua, perto das igrejas, o som fica naquela altura. O padre da igreja do bairro Grande Vitória vem reclamando muito em relação a isso também. Paulo, não dá mais para assistir a missa, porque o carro lá, o paredão para perto da igreja e não deixa ninguém assistir a missa com aquele som de forró bem alto. Liga para a polícia, o pessoal da quarta Ciclone não aparece. Então, essa prática vem acontecendo e muito em todos os bairros de Manaus. Vamos chamar a atenção aí das autoridades quanto a essa prática aqui na cidade e que está perturbando o sossego da população. Peregrino, o que mais aconteceu durante a noite? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, ainda há pouco, na nossa primeira reunião de pauta que nós conversávamos na madrugada, eu te dizia que ninguém deu entrada na sede do Instituto Médico Legal. Pois bem, Paulo, ao chegar no pronto-socorro Platão Araújo, nos deparamos com a notícia de que um homem foi jogado de dentro de uma picape dessas pequenas na frente do pronto-socorro Platão Araújo. Esse homem estava ferido a tiro e morreu agora há pouco. Ele foi atingido supostamente em um confronto aí de facções criminosas na área do bairro Cidade de Deus. O homem foi jogado de uma picape na frente do Platão Araújo, estava ferido a tiros, foi atendido, mas infelizmente acabou morrendo agora há pouco, Paulo. Morte na madrugada e o homem foi jogado ferido na frente do Platão Araújo e acabou morrendo agora há pouco. No Platão Araújo também, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento e assim foi o plantão nessa unidade de saúde localizada na Avenida Grande Circular, no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O homem ficou ferido após uma colisão entre uma moto e um carro. Ele estava na garupa do carro e acabou caindo e rebolando pelo asfalto e deu entrada por volta de 19h30 à noite de ontem no pronto-socorro João Lúcio. Destaque no atendimento do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Era por volta de 18 horas quando esse homem deu entrada e foi atendido e posteriormente liberado. Daí em diante, o plantão foi considerado muito tranquilo no pronto-socorro 28 de agosto. Ele encontrou a cabeça do filho. O pescador Antônio José Marques da Silva, de 45 anos, encontrou em uma área de mata na tarde de ontem a cabeça do seu filho. O estudante Maurício Marques da Silva, de 19 anos, em uma área de mata lá no município de Lábrea. De acordo com o pai da vítima, o jovem saiu de casa para comprar 2 litros de gasolina e bebida alcoólica na última segunda-feira. Ele disse que ia comprar para dividir com amigos, iam tomar lá um negócio, tomar uma e tal. De repente, o filho dele foi assassinado e a cabeça estava desaparecida, ele foi decapitado. E ontem foi encontrada a cabeça desse homem pelo próprio pai lá no município de Lábrea. Realmente uma situação muito complicada quando esse rapaz foi aí decapitado e a cabeça encontrada pelo próprio pai. De polícia,
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, através da ROCAM, também aí fazendo patrulhamento na cidade, pessoas que estavam usando droga, vendendo droga e com armas foram detidas durante a noite, madrugada, mais uma vez, em um grande trabalho da ROCAM. A ROCAM, mais uma vez, brilhantemente tirando bandidos de circulação. Aí a ROCAM que tem o comando do Major Paulo Emílio. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ainda há pouco nós dizíamos nessa edição do Jornal da Manhã que tudo estava tranquilo. Seria uma noite madrugada sem nenhuma morte por violência. A perna do INL estava vazia. Entretanto, uma picape de placa não identificada, uma picape de cor prata, chegou em alta velocidade à frente do pronto-socorro Platão Araújo. 2 homens jogaram de cima da picape um corpo de um homem que estava ferido a bala. O homem havia levado tiros e foi jogado à frente do pronto-socorro Platão Araújo. Daí diante uma correria, os profissionais, os anjos da vida do Platão Araújo, colocaram o corpo numa maca e levaram rapidamente ao politrauma. Ele foi rapidamente muito bem atendido. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, informações ainda preliminares, esse homem pode ter sido baleado em um confronto de facções criminosas no bairro Cidade de Deus. O corpo está sendo levado nesse momento à sede do Instituto Médico Legal. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h32 em Manaus. Em nível nacional, a Polícia Federal acaba de deflagrar uma operação para esclarecer suposta atuação de uma organização criminosa especializada no desvio de recursos previdenciários do Postales, Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios. Segundo a Polícia Federal, a má gestão dos recursos e os desvios investigados gerou déficit de aproximadamente 6 bilhões de reais. As ações da Operação Pausari acontecem em regime de esforço concentrado pelas próximas 48 horas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em Alagoas. No total, 62 equipes policiais estão cumprindo aproximadamente 100 mandados judiciais de busca e apreensão. Loteria. A quina no concurso 4.595 acumulou. A quadra saiu para 60 apostadores, cada um recebe R$6.750. O terno teve 4.538 ganhadores com premiação individual de R$130,22. As dezenas sorteadas foram estas: 19, 61, 65, 77 e 80. A Loto Fácil no concurso 1619 saiu para um apostador de Goiânia. Ele vai receber R$2.074.000. Com 14 acertos foram 475 apostas, cada uma recebe R$1.343,63. Dezenas sorteadas da Loto Fácil: 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 e 25. A Mega Sena no concurso 2009 também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$48 milhões. As dezenas sorteadas foram 01, 37, 44, 46, 48 e 50. A quina saiu para 46 apostadores, R$59.350 é o prêmio para cada um. A quadra teve 3.665 apostas ganhadoras com premiação de R$1.064. 6h37. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil. Madureira 0, São Paulo 1. O Madureira foi eliminado. Caldense 0, Fluminense 1, Caldense eliminada. Inter Porto 0, Juventude também 0. Gordino 1, Náutico também 1.
Itabaiana 0, Joinville 1. Independente do Pará 0, Sampaio Correia 1. Floresta 0, Botafogo da Paraíba 2. Aimoré 1, Cuiabá 2. Boa Vista 1, Internacional também 1. Nova Iguaçu 1, Bragantino também 1. Jogando aqui em Manaus, o Manaus venceu o Clube do Remo ontem por 2-0. Libertadores da América. Chapecoense 0, Nacional do Uruguai 1. Universidade Concepción 0, Vasco 4. Vasco e Universidade de Concepción voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em São Januário, às 21h45 no horário de Brasília. O Cruz Maltino pode até perder por 3 gols de diferença para ir à terceira fase da Libertadores. O jogo de hoje pela Libertadores. Às 20h15 vão jogar Deportivo Táchira e Independiente Santa Fé. Às 22h30, Oriente Petroleiro e Jorge Wisterman, e ainda Olímpia e Atlético Júnior. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga hoje os dados da balança comercial de janeiro. Até o dia 21, as exportações somaram 10,8 bilhões de dólares e as importações 9 bilhões. Os consumidores pagaram 6,14 bilhões a mais nas contas de luz no ano passado devido à cobrança da bandeira tarifária, segundo o levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Apesar do desembolso bilionário, o valor arrecadado não foi suficiente para pagar todo o custo extra com a produção de energia no ano passado, marcado pela falta de chuvas que reduziu o armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas e obrigou o país a acionar mais termoelétricas que produzem eletricidade mais cara. O déficit na conta da bandeira tarifária, ou seja, o valor das despesas extras não coberto pela arrecadação da taxa de 4,4 bilhões, terá de ser pago pelos consumidores em 2018. Uma menina de 12 anos morreu na província de Pastaza, na Amazônia do Equador, após a queda de uma parede por conta de um terremoto de magnitude 5,6 graus na escala de Richter, informou a Secretaria Nacional de Riscos. Uma fonte do Instituto Geofísico disse à agência F que após o tremor principal ocorrido a 4,81 quilômetros de profundidade, seguindo-se outro de magnitudes menores. Diferentes países do mundo gastaram uma fortuna para tentar derrotar combatentes do Talibã que governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001 e acolheram Osama Bin Laden. Estima-se que só os Estados Unidos, que comandaram a ação das tropas estrangeiras a partir de 2001, tenham desembolsado 17 bilhões. Tamanho esforço bélico e financeiro, contudo, não conseguiu conter o avanço do grupo, que atualmente está ativo em 70% do país. 6h44. A polícia da Tailândia prendeu uma brasileira no aeroporto internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok, com 106 cápsulas de cocaína em seu estômago, de acordo com informações divulgadas hoje por fontes oficiais. A mulher de 24 anos foi detida na última terça-feira pelas unidades antidrogas do principal aeroporto de Bangkok, onde chegou após passar pela capital da Etiópia e sair de São Paulo, declarou a agência F, Chatri de Tonong, porta-voz da polícia. O homem preso no estado de Louisiana há quase 4 décadas e condenado à prisão perpétua foi libertado depois que sua condenação por um estupro em 1979 foi cancelada e procuradores concordaram em retirar a acusação. Malcolm Alexander, de 58 anos, sentou-se silenciosamente e sorriu largamente enquanto amigos e parentes aplaudiram e choraram quando a juíza John Darensburg ordenou sua libertação. Aproximadamente 2 horas depois, ele deixou a cadeia de Jefferson Parish, no subúrbio de Gretna, em Nova Orleans. Os agentes da polícia desativaram nesta quinta-feira uma bomba de 450 quilos da Segunda Guerra Mundial, encontrada em uma área em construção em uma zona urbana de Hong Kong, que provocou a saída de mais de 4.000 pessoas daquela região. A bomba, a segunda encontrada na mesma região em 4 dias, foi descoberta no distrito comercial e financeiro de Wanshire, na manhã de ontem, por operários que realizavam trabalhos no subsolo. Os 2 explosivos foram jogados pelo exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A Justiça Eleitoral já encerrou na maior parte do país os prazos para cadastramento biométrico obrigatório, no qual o cidadão comparece a um cartório para fornecer as impressões digitais que passarão a ser usadas para identificá-lo no momento do voto. Quem perdeu o prazo e teve o título cancelado vai precisar correr para conseguir votar nas eleições deste ano.
A PGR, Procuradoria-Geral da República, analisa desde o dia 17 de janeiro o relatório da perícia forense realizada na Caixa Econômica Federal e que resultou no afastamento inicial de 4 vice-presidentes do banco por suspeita de participação em um esquema de favorecimento de empresas em troca de propina. Os procuradores vão apurar se há indício de que o presidente Michel Temer e ministro de seu governo cometeram crimes relacionados à Caixa Econômica. A perícia forense realizada pelo escritório Pinheiro Neto Advogados foi encomendada pela Caixa Econômica Federal depois que o banco entrou no foco do Ministério Público Federal. O documento foi encaminhado à PGR porque ele contém menções sobre políticos com foro privilegiado, como Michel Temer e o ministro Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência. Cerimônia nesta manhã marca o fim do recesso no STF e à tarde os ministros se reúnem para a primeira sessão plenária do ano. Na pauta, o julgamento que decidirá se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa pode proibir a adição de sabor e aroma em cigarros. A discussão sobre o assunto começou em novembro e agora será retomada com o voto da relatora do caso, Rosa Weber. Caberá à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidir novamente de forma individual ou deixar para o plenário o caso da posse da deputada Cristiane Brasil do Ministério do Trabalho. Ontem a defesa apresentou ao STF histórico da deputada e negou que a condenação trabalhista inviabilize o exercício do cargo. A posse foi suspensa no último dia 22. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou ontem no Rio de Janeiro que o sistema de segurança pública no país está falido. Segundo ele, a situação chegou a tal ponto que facções estão no comando de ações criminosas praticadas por quadrilhas organizadas de dentro das penitenciárias. Jungmann participou de evento promovido pela Polícia Militar do Rio e o Viva Rio na sede da Federação das Indústrias do Estado. Esse sistema vigente está falido e o que estamos vivendo hoje é o feito não apenas da falência do desenho desse sistema, mas o feito de muitas outras ações. O crime se nacionalizou, mas que isso se transnacionalizou. Então não é no espaço da unidade da federação que vamos resolver o problema da grande criminalidade, disse o ministro. O ministro destacou a crise enfrentada pelo sistema penitenciário, com superlotação de presídios e presos mantidos em situações adversas, como determinante para a falência do sistema e o avanço da criminalidade no país. Para o Jungmann, foi nesses espaços que surgiram as grandes gangues, o PCC, o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Sindicato do Crime, Terceiro Comando, Família do Norte. Todos esses grupos criminosos que surgiram dentro do sistema penitenciário e a partir do sistema penitenciário controlam o crime nas cidades, determinam ações criminosas e aterrorizam a população. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para afastar o juiz federal Sérgio Moro da condução do processo do sítio em Atibaia, no qual Lula é réu juntamente com outras 12 pessoas. O julgamento foi realizado nesta quarta-feira na sede da corte em Porto Alegre. A defesa havia ingressado com um pedido de exceção de suspeição, recurso pelo qual a defesa pede que o juiz natural seja afastado do caso. Com a negativa, Moro segue à frente do processo. A decisão foi unânime. Os magistrados Antônio César e Vitor Luiz dos Santos Laus acompanharam o relator desembargador João Gebran Neto. De acordo com Gebran Neto, as questões apresentadas pela defesa de Lula já foram analisadas pela 8ª turma em outras ações semelhantes. Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo aponta que 53% dos entrevistados consideram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ser preso após a condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O petista foi condenado na quarta-feira por unanimidade pelos 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do Triplex em Guarujá. Além de manter a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância, os desembargadores aumentaram a pena de 9 anos e 6 meses de prisão para 12 anos e 1 mês, com início em regime fechado. Lula sempre se diz inocente. No mesmo levantamento, o Datafolha registrou que 43% dos entrevistados acreditam que Lula não irá disputar a eleição de 2018. Para 51% das pessoas ouvidas pelo Instituto, o ex-presidente não deveria poder disputar a eleição. Outras pesquisas dão conta de que Lula lidera a corrida pela presidência. Os principais jornais do país estampam hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça nega pedido de Lula e mantém Moro em processo do sítio de Atibaia. A Folha de São Paulo. Após Datafolha, Lula vai antecipar lançamento de pré-candidatura. O Estado de São Paulo. Cenário sem Lula na disputa altera táticas de pré-candidatos à presidência. Planalto Central, Correio Brasiliense. Secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga a morte de 15 macacos. Valor econômico. E Bovespa reduz alta no dia, mas garante melhor janeiro em 12 anos. Estado de Minas. Itabira confirma a primeira morte
por febre amarela. Óbitos em Minas Gerais sobem para 43. Jornal do Comércio no Recife. 2 alvos de prisão, só 2 ainda estão presos na Operação Torrentes. Fortaleza Diário do Nordeste. Secretaria da Justiça se compromete a retirar celas de todas as delegacias do Ceará em 6 meses. Porto Alegre, 0 hora. Justiça manda sites retirarem publicação que acusa Luciana Genro de defender pedofilia. Brasil Econômico. Taxa média de desemprego no país em 2017 fica em 12,7%, a maior em 6 anos, segundo o IBGE. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, o centenário Jornal do Comércio. Inadimplência de empresas cai no norte. A crítica. Balanço oficial, Zika volta a assustar. Em tempo. Exército apreende armas e 2 toneladas de drogas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Tamar Jardina, Geraldo Campelo, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.